Bom, vamos lá. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por todos que estão com a gente. Bastante gente chegando ainda durante a reunião aqui, durante o webinar. Aproveitem para me dar um ok aí, podem mandar um ok no chat, um joinha, para saber se estão ouvindo bem, se conseguem ver também a tela que já está compartilhada. A sala ela está aberta um pouco além aí do horário que a gente programou, mas justamente para que a gente possa aproveitar ao máximo também na parte de perguntas e respostas, tá? Mas o webinar deve seguir aí até às 11 horas, como a gente programou, uma horinha do pessoal tá colocando para vocês aqui os assuntos que a gente separou para hoje, tá? Vamos lá, então, junto com a gente aqui, pessoal da Progress, o Sandro e o Ricardo, o Gustavo, né, que é o responsável da área de tecnologia aqui do Grupo Mir, e o Sandro, responsável pela área de System Engineer, né, o System Engineer responsável pela área de Progress, OpenEdge, e o Ricardo, que também vai explanar um pouquinho sobre WhatsApp Gold, Flowmon, outras duas plataformas que a gente vai estar conversando hoje, tá? Aí depois vocês se apresentem um pouquinho, falar oi para o pessoal. Vamos só falar um pouquinho rapidamente como que vai funcionar o nosso webinar, até para que o pessoal tenha, né, tempo de colocar todos os assuntos bem densos aí, né? Bastante coisa para a gente conversar, então o microfone de todos está fechado, a câmera também. Vocês podem interagir conosco aqui da sala pelo ícone de perguntas e respostas. Vocês podem ir enviando, né, durante o chat, as suas perguntas e respostas. A gente já vai organizando elas para falar no final, onde nós teremos uma sessão só para isso, tá? Para que o pessoal possa, durante toda a apresentação, conseguir colocar todo o conteúdo, tá? Se quiserem interagir também só comigo e mandar para mim, é só marcar meu nome ali, mandar no chat para mim, vou separando sua pergunta também. Se sobrar tempo, a gente também pode tentar aqui abrir o microfone para quem queira fazer a sua pergunta. Vamos só deixar para o final essas questões, tá? Até para que a gente consiga cumprir o cronograma. A sessão ela está sendo gravada, nós iremos disponibilizar essa gravação assim que o webinar finalizar, tá bom? A gente vai subir nos canais das redes sociais do Grupo Mir, a gente vai estar informando a todos que estão aqui participando e que se inscreveram também. Bem legal, a sala já tem aí 53 pessoas com a gente, bastante gente para ouvir aqui tudo que os senhores têm para falar. Eu acho que da minha parte é isso, eu vou encerrar aqui, vou desligar minha câmera. Se vocês também tiverem alguma dificuldade, pode mandar e-mail aqui para mim, eu mando o link para vocês, né, jefferson@grupomir, e a gente vai interagindo com vocês, tá bom? Sandro, Ricardo, Gustavo, fiquem à Bom dia. vontade, é com vocês. Bom dia a todos. Ricardo, Gustavo. Gustavo vai ser o nosso anfitrião, né? Ele que vai estimular muitos questionamentos sobre o que a gente vai apresentar hoje. E temos uma agenda aí bem interessante para a gente conversar. Dá bom dia aí, Gustavo. Bom dia, Sandro, bom dia, Ricardo. Vamos lá. Legal. Bom dia, pessoal. Então vamos lá. Agradecemos muito a participação de todos que dedicaram um tempo para atender aqui ao nosso webinar. Agradecemos muito a participação de vocês e aproveitem, tá? Preparamos esse material com muito carinho e atenção para vocês. Então vamos lá. Falando da agenda de hoje, nós vamos falar aí de novidades do OpenEdge 12. Para alguns talvez não seja novidade, algumas questões novas, algumas coisas que surgiram acerca do OpenEdge 12. Após falar um pouco do que tem de novidade do OpenEdge 12, vamos estar falando de disponibilidade de ambiente, de alta disponibilidade, e não apenas isso, mas como monitorar esse ambiente, como trazer mais segurança, como fazer monitoramento da infraestrutura, e ainda falar de extração e rastreabilidade de dados.
Então, é uma agenda bem densa, com bastante conteúdo. Então, fiquem à vontade, mais uma vez, de deixar essas perguntas lá no chat. Incomodem mesmo o Jefferson lá, mandem as perguntas que a gente vai se esforçar aqui, dentro do prazo de tempo estimado, para responder todas essas questões. E vamos lá, bom webinar para todos. Vamos começar a falar, então, do OpenEd 12, tá? O OpenEd 12, que foi um salto, um marco de qualidade na família de produtos OpenEd, seguindo como premissas tratar melhor a performance do ambiente, falar de disponibilidade, melhorar ainda a sua segurança, e para que nós alcançássemos esse salto de qualidade, foi alterada, ou melhor dizendo, foi incrementada, melhorada, enriquecida a chamada espinha dorsal do produto OpenEd, que é justamente o nosso servidor de aplicação e justamente o nosso banco de dados. O que aconteceu com esses dois componentes? Esses dois componentes passaram a ser multithread. O que isso quer dizer? Eles passaram a fazer processamento simultâneo. Isso foi uma grande quebra de paradigma em cima, principalmente do banco de dados OpenEd, que trouxe aí um salto de qualidade, principalmente de performance para os processos das aplicações. Mas o que mudou, enfim, ao introduzir esse processo multithread? Para quem não sabe, até a família 11, ou seja, desde lá das versões iniciais do OpenEd, o OpenEd ele tinha o chamado processo seriado, ou seja, quando você mandava uma requisição para o banco de dados ou para o servidor de aplicação, esses processos eram executados um por vez. Funciona muito bem, obrigado, mas nós sabíamos que isso poderia ser melhorado para que a gente evitasse essa fila. E o que aconteceu no Release 12? No Release 12, passamos a ter justamente esse processo multithread, ou seja, todos esses requests passaram a ser atendidos de forma concorrente. É igual uma fila que aparece bem no desenho aqui. Ou você tem uma pessoa recebendo ali, atendendo pessoa a pessoa, para que você entre numa sessão de cinema, por exemplo, ou você tem vários atendentes tratando várias requisições ou vários clientes ao mesmo tempo. Só por si só, essa mudança de arquitetura no produto OpenEd já trouxe um salto muito grande de qualidade. O limite de processamento agora passou a ser a sua máquina. O OpenEd agora reconhece todo o seu hardware e faz uso de todos os recursos de hardware existentes nos seus servidores. E por que a gente fala de ganho de performance, né? Porque existe um conhecimento em toda a base de clientes, em toda a base de usuários do OpenEd, que sabem que, se eu tiver um servidor de aplicação, para que eu tenha performance, ou melhor dizendo, para que os meus processos funcionem rápido, eu teria que colocar o App Server rodando no mesmo servidor de banco de dados, compartilhando os mesmos recursos. O que acontecia nesse cenário? Você passava a ter o uso da shared memory, ou seja, não tinha perda entre os dois. Então, com esse desenho de arquitetura, você tinha um ganho de performance. Até a versão 11, era um ganho muito superior do que quando você tinha componentes distintos. Mas essa arquitetura, apesar de trazer performance, ela trazia dois grandes problemas para a base de clientes nossa. Qual é? A primeira, eu estava criando um ponto único de falha. O que isso quer dizer? Se por qualquer motivo o meu servidor de aplicação enfrentasse alguma anomalia, automaticamente ele também estava comprometendo o banco de dados. E vice-versa, se o banco de dados estivesse com muita leitura, devido a algum programa rodando algum processo pesado, ele também interferia no servidor de aplicação, ou seja, nós temos um ponto único de falha ali que precisava ser corrigido. E não apenas isso, era muito comum também, pelo fato de que nós tínhamos dois fortes componentes no mesmo servidor, gerava uma dificuldade para que você dimensionasse esse servidor. Você acaba sempre utilizando uma máquina muito maior do que você
realmente precisava, porque você tinha dois componentes pesados dentro da mesma máquina. E o que aconteceu na família 12? Isso não é mais necessário, tá? Você pode e deve separar o seu servidor de aplicação do seu servidor de banco de dados. Você não precisa mais a shared memory para que você tenha performance no servidor de aplicação. E com isso, além do multithread que eu comecei a falar, com isso você já está tendo um ganho de escalabilidade e performance que a gente não tinha conseguido até as versões anteriores do OpenEdge. E, Gustavo, se você tiver alguma coisa para complementar, pode colocar aí para a gente, tá? Legal. Na verdade, tenho sim, Sandro. A gente passou por vários clientes nesse momento de imigração, né? E é bem natural os clientes ainda terem essa ideia de utilizar no mesmo servidor, utilizar o app server junto com o banco de dados, ou até mesmo clientes que fazem requisição ali, como o RPW, no mesmo servidor, né? É uma prática aqui, muito por orientação de vocês, como seguindo, né, dimensionar novamente o ambiente. Então, uma sugestão aqui, né, olhar para esse ambiente, fazer novamente um dimensionamento, tentar dividir essas máquinas, recursos dessas máquinas, ou até, se possível, inserir um novo servidor nesse ambiente, para que a gente utilize todos os recursos para o servidor de banco de dados que forem possíveis, e a gente dê também uma performance maior para o novo integrante da família aí, que é o Peso aí, né? Bacana. Bom, legal. E seguindo aí, não foi apenas isso de novidade que foi introduzido na versão 12. O que acontece? Eu via muito no meu tempo de campo, coisa que é o dia a dia do Gustavo, né? Eu via muito assim quando visitava os clientes, me diziam assim: Olha, Sandro, eu tenho um relatório aqui que nessa estação ele roda bem, roda rapidinho, não tem problema. Quando eu vou numa outra estação aqui, o mesmo relatório demora muito mais para que ele execute, para que ele traga efetivamente a impressão do relatório. Por que que isso acontece? Nós sabíamos, mas a gente não abria muito, né? A gente sempre se limitava a dizer que, olha, isso aqui é por causa que as suas estações não são iguais ou não têm a mesma configuração, ou uma estação está mais levinha do que a outra em termos de utilização. Mas o que acontecia internamente em relação ao OpenEdge 11, tá? Quando o relatório estava executando uma consulta nas tabelas, o que acontecia? O relatório mandava uma consulta para o banco e quando esse relatório, que é muito comum, principalmente relatórios do TOTS, DataSul, que cruza muitas tabelas, muitas informações, quando ele tinha uma amarração ou um relatório que tinha que envolver uma consulta em mais de uma tabela, o chamado join, ou seja, a amarração entre essas duas tabelas, baseado em índices primários, enfim, essa amarração entre as tabelas acontecia toda na camada client, ou seja, na estação do usuário. Então, o que quer dizer? Se você tinha uma máquina de maior capacidade de processamento, ou talvez menos processos rodando nessa estação, essa estação notoriamente ia ter uma performance melhor do que a outra estação que estava carregada de coisa rodando. Por quê? Porque justamente a amarração entre essas duas tabelas acontecia na camada client. E o que aconteceu na versão 12? Essa amarração agora passa a ser no servidor. Ou seja, toda essa capacidade de processamento que era feita na estação, hoje ela é toda executada no servidor. Ou seja, o join é executado na camada server. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou fazendo maior uso ainda da capacidade de processamento do servidor, lembrando, ele é multithread agora, e eu estou mandando também pacotes menores na rede. Eu estou mandando o resultado final da leitura, ainda que tenha amarração entre várias tabelas. Ou seja, eu tenho um relatório que, mesmo envolvendo muitos relacionamentos,
eu vou ter um pacotinho pequeno sendo enviado via rede e, por consequência, eu vou ter um relatório rodando muito mais rápido, tá? E, claro, não apenas isso, mais novidades do OpenED 12. Eu já tinha comentado ali no comecinho que o servidor da aplicação virou multithread, né? Mas por que ele virou multithread? Porque é um produto novo, tá? Não é o antigo App Server Enterprise, que nasceu lá na versão 9, tá? Vale a pena dizer agora também que o App Server Enterprise, ele foi descontinuado na versão 12. Por quê? Porque agora temos o novo PESOE, que é esse cara aí construído com tecnologia Tomcat, tá? Ou seja, ele é muito mais escalável e que ele traz muitas possibilidades que o App Server clássico não tinha. Por exemplo, eu agora consigo ter serviços REST API rodando nativamente, facilita muitas integrações, permite que você faça autenticações com chamados IDP externos, ou seja, eu consigo ter um serviço REST API publicado no PESOE que faz uma autenticação com uma mídia social, por exemplo. Eu consegui, inclusive, disponibilizar esse PESOE em um formato de Docker. Antigamente isso também não era possível. Eu consigo entregar um serviço REST com HTTPS. Você vai conseguir criar um microserviço. Então, o PESOE ele traz um salto muito grande em termos de flexibilização, performance e possibilidade de integrações que antes não existiam. Mas como é que o PESOE, ou melhor dizendo, o que ele entrega que ajuda tanto no desenvolvimento ou que habilita a possibilidade de modernizar tanto uma aplicação? Quando nós pensamos em modernizar uma aplicação, o que automaticamente vem à nossa cabeça, né? Uma aplicação moderna, ela pode ser uma aplicação móvel. Eu já penso em uma aplicação web nativa, web responsiva. Eu já penso em um chatbot. Eu já penso em um app rodando no meu celular. Eu já penso em aplicações de realidade aumentada e até mesmo integrações que estão sendo construídas e que ainda não foram disponibilizadas aí para o usuário final. Mas quando você pensa em modernizar ou quando você pensa em novas experiências de uso para o seu usuário, o que todas elas têm em comum, tá? Todas elas utilizam ou consomem serviços do tipo REST, seja um REST tradicional, REST API, ou um APSV, um HTTP, HTTPS, um JSDO, e é aqui onde o PESOE entrega com louvor. Por quê? Porque você vai conseguir desenvolver o seu serviço REST, o seu microserviço, publicar ele no seu PESOE e vai permitir que essas outras aplicações consumam esse serviço REST de forma nativa. E claro, né, mais uma vez, com o PESOE rodando em processo multithread, conectando-se nativamente ao banco de dados OpenED e entregando para o usuário final o que tem de melhor em termos de arquitetura, em termos de entrega e performance de serviços. E tudo isso com ainda a possibilidade de expandir a autenticação desses serviços REST para mídias sociais. Você tem alguma coisa aqui a agregar, ô Gabriel? Opa, desculpa, Gustavo. Tenho sim. Na verdade, é só mais uma consideração que o importante é, na hora que nós pensarmos de publicação de serviço, né, para web, serviço REST, enfim, a gente tem que pensar também numa camada de segurança para estar à frente do PESOE ali, né? É uma discussão que a gente sempre faz, como externar uma consulta, né, seja ela da onde que for, que a gente tenha uma camada de segurança. Então, é importante também falar disso, comentar sobre esse assunto, né? Que é possível, sim,
a gente ter N serviços aí utilizando o PES aí, mas a gente tem que olhar também para um proxy, de repente, né? Ou como a Perfeito. gente vai construir essa aplicação para Um que a load gente não... balancer Um também. load balancer, para que a gente não deixe o banco de dados ou o próprio PES aí exposto, né? Nesse momento que falamos muito de segurança, né? Perfeito, perfeito, ótima consideração. Bom, falando aí do banco de dados, ou melhor dizendo, falando aí do PES-OI, né, que é multithread, arquitetura nova, Tomcat, escalável, microserviço, serviço REST, enfim, eu não posso esquecer de falar uma das últimas dos incrementos aí do banco de dados OpenED 12, tá? Então, muito tem se trabalhado em cima do banco de dados OpenED para que ele fique mais e mais disponível. Então, desde o lançamento do OpenED 12, nós já temos mais de 90 parâmetros que são alterados online. Ou seja, cada vez mais existe uma busca constante pela nossa engenharia de produto para que você tenha um banco de dados que você não precise parar para qual que seja a manutenção que você precisa executar. E alguns highlights ainda, né? Ah, mas eu vi um monte de parâmetro, mas quais são parâmetros do meu dia a dia? Javanês, né? Mas servidores, quantidade de usuários, alocação de memória, truncar tabela, ou seja, apagar dados de tabela, truncar BI, fazer alteração, remoção de trigger, renomear tabela, criar tabela, alterar campo, remover campo, adicionar, remover partições. Tudo isso já dá para ser feito online. Até que a gente chegue um momento e falar, olha, banco de dados OpenED não precisa parar mais. Você vai fazer 100% das operações a quente. A gente já está chegando lá com a família da versão 12. E falando de disponibilidade, né? Como é que eu aumento ainda a disponibilidade, né, do ambiente? Com a introdução de uma solução de alta disponibilidade que te ajude num caso de falha desse ambiente. E, claro que temos que falar de uma das versões mais maduras ou veteranas da família de produtos OpenEdge, que é o OpenEdge Replication. Como eu mencionei, ele é um produto que já está aí há mais de 20 anos, né? O que é legal? Ele introduz uma disponibilidade que não é atrelada ao hardware. Isso quer dizer que eu não preciso de um hardware específico ou eu não preciso investir em um hardware diferenciado para que eu tenha alta disponibilidade do ambiente. Esse produto, ele vai permitir que você tenha uma implementação on-premise ou nuvem, premise on-premise, não importa, fica a critério da estratégia do seu projeto. Ele vai permitir que você replique dados em tempo real e até mesmo autoriza ambientes que existem HA, ou alta disponibilidade de forma implícita, né? Ambientes de nuvem, ambientes em clustering, ambientes virtualizados que possuem tecnologias de movimentação de Rust. Então, o OpenEdge, além do produto propriamente dito, ele também autoriza o banco de dados ser utilizado nesses ambientes com alta disponibilidade. E como é que isso funciona? Então, eu tenho ali o meu banco de dados operando normalmente, os usuários estão interagindo, estão extraindo relatórios, imputando dados, não importa, eles estão ali trabalhando no dia a dia com o seu banco de dados, e eu passo a ter este banco de dados com até 2 targets que nós chamamos, ou seja, 2 bancos de dados prontos para uso, prontos para entrarem em ação em caso de uma falha do banco de dados principal. Ou seja, além do seu ambiente produtivo, você pode ter não um, mas até 2 servidores com banco de dados disponível, pronto para uso, que você até pode fazer algum uso, que eu vou mostrar em detalhes para você nos próximos slides. Então, é muito comum nesse cenário, por exemplo, você fazer, quero aqui, para mim se encaixa esse deployment on-premises, ou seja, eu tenho aqui mais 2 hosts dentro de casa mesmo, que eu vou ter aí esse ambiente de contingência, tá? Mas não apenas isso, eu quero ter um servidor de contingência dentro de casa e eu quero pôr um na nuvem, eu posso fazer isso? Posso.
tá? Eu continuo tendo 2 targets licenciados e prontos para uso e prontos para entrar em ação em um caso de falha. E ouço muito também algo como: olha, Sandro, eu estou fazendo investimento nesse banco de dados OpenED, mas sendo bem sincero, eu não me sinto muito confortável com ele. Eu falo, por quê? Porque o OpenED, ele é igual uma apólice de seguro. E a apólice de seguro é algo que eu não quero usar. Eu não quero ter que pagar franquia, eu não quero experimentar ver a queda do meu banco, enfim, eu não quero ter esse tipo de desgaste. E, a priori, eu começo a achar que eu estou investindo em algo que eu não vou usar nunca. Então, para preencher essa lacuna, ainda existe a possibilidade de você fazer bom uso destes targets. Como? Você pode apontar para estes bancos de dados target qualquer operação que faça extração de dados ou que faça uma consulta a estes bancos de dados. Então, ao invés de você onerar a sua produção, você pode descentralizar esse processamento para essas extrações e apontar para qualquer um dos seus bancos de dados de contingência. Lembrando, esse banco de dados contingência, ele está disponível e atualizado. Então, você pendura qualquer coisa ou aponta qualquer coisa contra ele e você vai ter os dados atualizados em tempo real, aliviando a pressão sobre esse ambiente de produção. E se falhar, como é que acontece? Vamos recapitular aqui. Eu tenho o meu banco de dados com os usuários trabalhando. Tenho uma contingência, 2 contingências, tudo operando normalmente. E se por qualquer motivo, seja uma parada não programada ou uma parada programada, o que vai acontecer? Bom, é bem simples. Vai ter uma transição que pode ser automática ou não, fica a critério do DBA, da implementação, da estratégia do cliente. Então, no momento que você perdeu essa produção ou precisou parar a produção, o target assume, e aqui, com um detalhe extremamente importante, a replicação continua ativa. Como? No momento em que, por exemplo, o target 1 assume, ele continua mandando os dados para o target 2. Ou seja, se tiver a lei de Murphy presente, né? Muito raro isso, mas enfim, no momento em que o target assumiu, ele continua replicando seus dados para o target 2. A replicação não para. Para que, se por acaso um dos targets parar, você ainda tem mais um, né? Para subir e tomar a função de produção, tá? E um outro fato que é bem legal, assim, que será a realidade para os clientes DataSul, muito em breve, tá? É que, assim, a partir do release 12.4, não só o banco de dados faz o failover automático, ou seja, ele assume a produção de forma automática, como os clientes sozinhos também se conectam nesse target que virou a produção, tá? Então, a partir do release 12.4, futuramente na prateleira aí, dos clientes finais, eles vão ter justamente os clientes também se reconectando sem precisar de nenhum tipo de intervenção por parte do monitoramento do banco de dados ou por parte do administrador do banco de dados. Quer comentar alguma coisa aqui, Gustavo? Sim, eu ia comentar justamente isso. Que assim, a TOTUS está liberando nesse momento para a gente a versão 12.2, né? Que funciona até o slide anterior. E nesta versão e na versão 12.8, que vai ser a versão consolidada, que é a próxima que a TOTUS vai liberar, já vai estar disponível esse recurso do failover automático, que aí dá mais disponibilidade para o ambiente, né? Muito legal. Muito bom. E sempre falo que, apesar de termos todos esses recursos à mão, nós precisamos monitorar também o nosso ambiente. Nós não precisamos ser escravos deste monitoramento, né? Mas nós precisamos monitorar o ambiente. E por isso que, quando eu começo a falar de monitoramento, a primeira ideia que me vem à cabeça é: nossa, que produto nós temos para ajudar a monitorar serviços OpenEdge?
é o nosso veterano também, OpenEd Management. Para quem não sabe o que é, para quem nunca viu, tá? O OpenEd Management é uma solução full web que permite não só o monitoramento, mas o gerenciamento dos serviços OpenEd. Quando eu falo gerenciamento, é criar novos serviços, parar serviço, carregar serviço, modificar parametrizações, enfim, você tem toda aquela observability sobre o ambiente, então o que você tem é o que você pode mexer, tá? Então é bem legal isso, facilita até para quem não possui conhecimentos técnicos aprofundados para fazer o gerenciamento desse ambiente, então o management ajuda muito isso. Por quê? Porque a partir do momento em que você instala ele já faz a chamada autodetecção desses serviços, então você instalou ele já sabe que tem um banco de dados rodando ali, que tem um PES-OI, que eu tenho uma integração, enfim. E pelo fato de que ele é full web, ele permite que esse gerenciamento seja feito local ou remotamente. Dá para usar remotamente, sim. Você pode estar de casa, você acessa o endereço web dele e ele vai justamente te dar acesso aos serviços OpenEd que ele está monitorando. E todos esses dados que ele monitora, ele armazena e permite depois que, através de relatórios ou através de dashboards, você faça uma análise até de planejamento do crescimento da sua infraestrutura, baseados nos níveis de utilização dos seus serviços OpenEd. Então, ele tem essa interface bonitona por web, que ele já identifica todos os serviços que você tem instalado e você vai passar a ter gestão sobre eles. E sempre falo, ó, agora aqui é a nossa conversa entre o Sandro e você, DBA. Você sabe que não é normal um banco de dados OpenEd parar, né? Ou um serviço OpenEd parar. Daí o que acontece? Antes que isso aconteça, o OpenEd começa a mandar informações no log. Ó, tem alguma coisa errada aqui. Tem um índice aqui que não está funcionando direito. Ó, encontrei um bloco aqui que parece estar corrompido. Identifiquei uma operação meio lenta aqui. Então, o OpenEd vai dando dicas, ou ele vai dando insights do que está acontecendo, e mesmo assim, ele continua trabalhando. Daí o que acontece? Para que você identifique esse tipo de anomalia no seu banco de dados, por exemplo, você tem que investir bastante tempo lendo logs e logs de banco de dados. Então, a gente está falando de um DBA que precisa ficar se dedicando muito tempo analisando essas informações. E é aí que o OpenEd Management vem para te ajudar. Por quê? Com a simples instalação dele, ele começa a varrer os logs desses bancos de dados, destes serviços, e se ele identifica algum erro, ele encontra alguma mensagem de erro, ele já fala, ó, tem alguma coisa errada aqui. Quer que eu faça alguma coisa? Nessa pergunta, quer que eu faça alguma coisa? Isso é outra funcionalidade que o OpenEd Management entrega para você. Você vai conseguindo criar várias regras, várias rules, segundo os termos do OpenEd, onde você agrega graus de severidade para o que está acontecendo. Então, de acordo com o tipo de mensagem que pode acontecer, vale lembrar que os principais indicadores ou os problemas mais comuns que possam acontecer no banco de dados, o OpenEd Manager já te entrega pronto, ó. Se o banco cair, se der um bad block, se tem um índice errado, todos esses indicadores ou essas regras de busca dentro do log do banco ou dos indicadores do banco, ele já traz isso pronto para você. Daí você vai ter apenas que indicar graus de severidade. Nesse sentido, quando você cria ainda um grau de severidade, você pode tomar uma ação em relação àquela severidade. A performance do banco está caindo. O que você quer que eu faça? Você quer que eu te envie um e-mail? Você quer que eu te envie um SMS? Ou será que você quer automatizar alguma função aqui? Se o banco estiver lento, eu posso automaticamente para você, através de script, executar um script e aumentar ou corrigir uma parametrização do banco de dados. Então, isso eu consigo fazer
tudo isso com o uso do OpenEdge Management, tá? Então, quando você instala ele, ele já sai identificando os serviços que estão instalados, ele ainda tem um monitoramento, digamos, superficial ou simples em relação aos recursos de hardware que estão utilizando, e eu ainda consigo criar alertas e planos de manutenção para o seu servidor. Por exemplo, eu posso colocar dentro do management a execução de um backup do banco de dados. O management pode executar um script de banco de dados, validar se esse arquivo de backup foi finalizado com sucesso, esse job foi executado com sucesso, eu testo esse arquivo de backup, verifico se ele está íntegro, e ainda te mando um e-mail dizendo, ó, backup executado com sucesso. E aí o DBA tem toda aquela tranquilidade que ele sabe que o ambiente dele está estável, rodando, e aí ele pode dar foco para operações mais estratégicas dentro do próprio gerenciamento do seu ambiente. E não apenas isso, se você não é um DBA experiente, o OpenEdge Management ele dá através de ícones, através de visualizações extremamente simples e intuitivas, você consegue ver quantos usuários estão ativos, se tem algum usuário travado, eu posso derrubar esse banco, eu tenho um sumário dos indicadores de performance mais comuns, eu consigo ver se as áreas de dados do banco estão crescendo muito, se tem muita transação, enfim, todos esses indicadores e essas ações, até mesmo para quem não é um DBA com profundo conhecimento, tudo isso está, digamos, ao alcance de cliques, né? Ou seja, você, ainda que não tenha conhecimento tão profundo da administração do banco de dados OpenEdge, você consegue fazer isso com o OpenEdge Management no seu dia a dia. E eu comentei antes, né? O OpenEdge Management ele trabalha com louvor, quando a gente está falando dos serviços OpenEdge, mas pode ser também que você precise de um algo a mais, ou seja, você precise não só do gerenciamento ou do monitoramento dos serviços OpenEdge, mas você poderia, por exemplo, estar gerenciando e monitorando a sua infraestrutura. E é nesse ponto que existe um outro produto do nosso portfólio chamado WhatsUp Gold, que entrega isso para vocês com louvor e de forma muito simples. E para isso eu chamo o meu amigão Ricardo aqui para que ele faça esse bate-bola com vocês. Excelente, Sandro. Muito obrigado. Pessoal, vou falar um pouquinho sobre o WhatsUp Gold. É uma ferramenta de monitoramento de infraestrutura de TI. Então, ele monitora não apenas os dispositivos de rede, servidores, aplicações, mas todos os componentes que estejam na sua infraestrutura e com os quais o WhatsUp Gold tem a conectividade. Ele é uma ferramenta que é muito fácil de ser utilizada. Ele consegue, por exemplo, te mostrar o mapa da sua rede, e esse mapa não precisa ser criado de maneira manual. Basta você indicar para o WhatsApp Gold quais são os ranges de rede onde estão os dispositivos que você quer descobrir e com quais credenciais você quer que o WhatsApp Gold faça o monitoramento. Tradicionalmente, SNMP ou WMI. WMI para dispositivos ou servidores Windows e SNMP para todos os outros tipos de dispositivos. A maneira que ele usa para fazer o monitoramento é uma maneira muito similar a como a gente monitora a nossa própria saúde. Se alguém me perguntar, Ricardo, como é que está a sua saúde? Eu responder simplesmente, estou vivo, ótimo, né? Mas não é o suficiente. Como é que está o nível de açúcar no meu sangue? Como é que está o nível de gordura? Eu uso óculos, por exemplo, então meus olhos já não estão 100%. Então, o WhatsApp Gold consegue monitorar não apenas se o dispositivo está up ou down, mas também como é que está o estado de saúde de cada um dos componentes desse dispositivo. Agora, é interessante que ele permite monitorar através de protocolos padrão da rede, mas você pode monitorar além disso. Por exemplo, eu tenho uma câmera de segurança na minha casa que não tem suporte a SNMP, por exemplo. Mas pelo menos eu consigo verificar se a câmera responde ping. Eu pelo menos sei se a câmera está conectada ainda na rede ou se ela ficou desconectada. Porque o pior que pode acontecer com a câmera de segurança é você descobrir que ela está desligada da rede há mais de uma semana, quando você vai precisar de uma imagem específica.
Não apenas isso, às vezes você precisa monitorar, por exemplo, se um serviço web de algum parceiro está no ar. É óbvio que você provavelmente não vai ter as credenciais de acesso para monitorar como é que está o uso de CPU e espaço em disco do servidor web do seu parceiro, mas você consegue, com o WhatsApp Gold, pelo menos monitorar se a porta web está no ar, se o serviço web está respondendo. Mas não apenas isso, o WhatsApp Gold permite que você tenha uma visualização rápida de status e desempenho da rede. Então, sem ter nenhum tipo de treinamento, vocês certamente já intuíram que onde está vermelho é onde você precisa ter uma atenção imediata. Mas, obviamente, que não se espera que vocês fiquem monitorando e olhando a tela do WhatsApp Gold 100% do tempo, como se fossem controladores de voo. O WhatsApp Gold permite criar ações automáticas tanto de notificação como de correção. Ações de notificação como, por exemplo, mandar um e-mail, mandar uma notificação via Microsoft Teams ou via Slack, ou ações de correção, como reiniciar um serviço ou subir uma outra máquina virtual. Ele permite também que cada usuário tenha seu próprio dashboard personalizado em função das suas necessidades. Isso tudo permite que se possa encontrar e resolver problemas de maneira proativa, antes que afete o negócio, antes que afete os usuários finais. E, portanto, não é coincidência que o WhatsApp Gold é reconhecido como uma das melhores soluções de monitoramento do mercado. Na verdade, empresas independentes que fazem pesquisas com usuários reais das várias ferramentas de monitoramento indicam que os clientes do WhatsApp Gold são os mais felizes. Mas não apenas isso, a instalação do WhatsApp Gold é bastante rápida. Em menos de 2 horas você já tem aí boa parte da sua infraestrutura sendo monitorada. A interface é extremamente amigável. E aqui a gente chega num ponto que é muito importante. Todo monitoramento é feito através de protocolos padrão. Não é preciso instalar nenhum agente, nenhum software nos dispositivos que vão ser monitorados. Todo monitoramento é feito através de protocolos padrão de rede. Os dashboards e relatórios são bastante flexíveis. Você pode, inclusive, programar o WhatsApp Gold para enviar por e-mail exportar alguns dos dashboards e mandar isso por e-mail para você, ou salvar em alguma pasta específica do servidor para depois ser visualizado. Permite monitoramento do ambiente wireless, permite monitoramento de alguns componentes adicionais ou indicadores adicionais da AWS e Azure. Óbvio que o WhatsApp Gold ele não está restrito a monitorar dispositivos nesses ambientes AWS e Azure. Na verdade, o WhatsApp Gold pode monitorar dispositivos, não importa onde eles estejam. Pode estar em data center próprio, pode estar na nuvem da Oracle, da Huawei, mas através das APIs dos ambientes AWS e Azure, o WhatsApp Gold consegue trazer informações adicionais. Ele também tem suporte à API, tanto para fazer consultas via API REST, e assim monitorar determinados componentes, determinados serviços, como também permite que as suas aplicações se comuniquem com ele através de API REST e automatize algumas das funções. Essas são as funcionalidades básicas do WhatsApp Gold, que estão disponíveis na licença básica dele, e ele tem alguns módulos opcionais. Esses módulos opcionais são importantes porque permitem que cada cliente adquira apenas aquelas funcionalidades que ele efetivamente vai precisar utilizar. Então, por exemplo, o primeiro módulo é o de gestão de configurações dos dispositivos de rede. Estamos falando aí de roteadores, switches e firewalls. Então, o WhatsApp Gold consegue fazer backup das configurações desses dispositivos, permite fazer comparação entre configurações de diversos dispositivos ou do mesmo dispositivo, mas backup realizado em momentos diferentes, e também te avisa caso no momento de fazer o backup, ele identifique que a configuração do dispositivo está diferente da configuração do último backup, porque isso pode indicar que alguém fez uma alteração na configuração do dispositivo e se esqueceu, fez uma alteração para fazer um teste e se esqueceu de desfazer o teste. Outro módulo importante é o de análise de tráfego de rede, que trabalha com flows. Flows são estatísticas de rede que te dão mais visibilidade de onde para onde que está indo o tráfego de rede. Isso é muito comum, por exemplo, quando você tem uma filial onde, através da licença básica, através do monitoramento via SNMP, você consegue saber quanto de tráfego está sendo usado, quanto de tráfego internet está sendo usado ali por aquela filial. Mas quando chega, por exemplo, a 95%, 98% de uso do tráfego, você sabe que está
sobrecarregado, mas você não sabe o porquê. Então, através desse módulo que trabalha com flows, você consegue saber e identificar, por exemplo, que isso está acontecendo porque alguém está baixando muitos vídeos do YouTube, por exemplo. Outro módulo importante é o monitoramento da infraestrutura virtual, onde o WhatsApp Gold, através das APIs dos ambientes VMware e Hyper-V, consegue te dar maior visibilidade do que está acontecendo nesses seus ambientes. Ele também tem um módulo de monitoramento de aplicações, onde você consegue monitorar diversas aplicações, tanto aplicações muito conhecidas no mercado, como Apache para Linux e para Windows, SQL Server para Linux, SQL Server para Windows, Oracle para Linux e para Windows, você tem MySQL para Linux e para Windows, diversas aplicações Microsoft, Active Directory, por exemplo, e também consegue monitorar aplicações desenvolvidas internamente. E também você consegue você tem também um módulo de gerenciamento integrado de logs, que permite que o WhatsApp Gold receba os logs de syslog e logs de eventos do Windows, dos dispositivos que você esteja monitorando, e com isso te dá mais visibilidade sobre o que está acontecendo com esses dispositivos. E isso é importante porque quando, muitas vezes, ou algumas vezes, um dispositivo está funcionando normalmente, ele está com baixo uso de CPU, memória, mas ele tem alguma mensagem de log que é importante ser visualizada. Não sei, Gustavo, você tem algum comentário? Tenho. Na verdade, assim, era mais uma dúvida que eu tinha aí em relação ao licenciamento, tá? Do WhatsApp Gold em questão. Queria perguntar ao Ricardo, se a gente tiver um ambiente, né? Num cenário que tiver um SQL e um IS instalado em 5 máquinas. Como é que fica o licenciamento disso? É por aplicação? É por máquina? Como que compõe esse licenciamento, Ricardo? Excelente ponto. Todo o licenciamento do WhatsApp Gold é feito em função do número de dispositivos e número de aplicações que vão ser monitoradas. Então, por exemplo, se a gente está falando de um switch, eu considero ele como sendo um dispositivo para efeito de licenciamento. A gente não precisa saber quantas portas tem naquele switch. Se a gente vai monitorar um servidor, não preciso saber quantos discos vão ser monitorados. Mas na parte de aplicações, realmente pode gerar dúvida, porque às vezes a gente pergunta para o cliente, olha, quantas aplicações você quer monitorar? E às vezes ele responde, eu quero só 2, um IS e um SQL Server, como você comentou. E aí, na verdade, se ele tiver isso instalado e rodando em 5 servidores, você tem que somar o número de aplicações que vão ser monitoradas em cada um desses servidores. Então, se eu tenho 2 aplicações instaladas em 5 servidores, em cada um desses 5 servidores, você precisa de uma licença para monitorar 10 aplicações, porque são 10 aplicações, entre aspas, independentes que o WhatsApp Gold vai monitorar. Consegui Perfeito. responder a sua pergunta? Sim, claramente. Não, perfeito. Bom, nesse ponto, eu volto a palavra para o Sandro, onde ele vai falar agora sobre segurança. Legal, Ricardo. Bom, sim, falamos de disponibilidade de ambiente, de performance, de monitoramento, só que não podemos deixar de lado a segurança. Então, quando falamos de segurança em relação ao produto OpenEdge, nós estamos falando do OpenEdge TDE, que foi um produto que nasceu para atender às legislações de proteção a dados sensíveis. No caso aqui do Brasil, não é segredo para ninguém que a LGPD já está em vigor desde 2021, tá? E o principal desta lei, tá, é que ela impõe penalidades rígidas quando um cliente sofre algum tipo de vazamento ou outras falhas de segurança no ambiente. O legal disso tudo é que o OpenEdge TDE, quando entrou em vigor aqui no Brasil, ele já chegou como um produto maduro. Por quê? Porque a LGPD ela foi inspirada na GDPR europeia, que foi a primeira lei ou o primeiro conjunto de regras que foram determinadas para o uso e manipulação de dados pessoais. Tá? Então, o OpenEdge TDE ele veio justamente para introduzir essa camada adicional de segurança no banco de dados OpenEdge, principalmente na parte mais grave, que é a que diz referente a vazamentos. Mas o que é esse OpenEdge TDE? Tá?
Ele é um produto que é habilitado de forma online, claro, licenciado à parte, enfim, e após a sua habilitação, ele protege os seus dados em repouso de forma imediata. O que eu quero dizer com dados em repouso? Os dados que estão armazenados, os dados sensíveis, ou que podem receber o chamado dado sensível, dado que precisa ser protegido, ele já protege esses dados criptografando de forma imediata. E o principal disso, ele não afeta a performance do banco de dados, ou seja, ao ativar esse recurso, não vai mudar nada na utilização da aplicação e ainda vai permitir que você criptografe esses dados de acordo com a sua necessidade. Daí você pode estar perguntando, o que eu posso, então, criptografar? Você pode simplesmente criptografar um banco de dados inteiro ou vários bancos de dados de forma completa, tá? Ou eu posso simplesmente criptografar uma ou mais tabelas. Eu posso ainda criptografar arquivos de after image, o before image do banco, ou até mesmo dumps do banco de dados, ou seja, aquele dump, aquela extração de dados do seu banco, ele também pode ser criptografado. E, por padrão, arquivos de backup do banco de dados feitos a partir do utilitário do OpenEdge chamado ProBackup. Ou seja, no momento em que você ativa esse recurso, você está protegendo de forma imediata os dados sensíveis do seu banco de dados. E você pode estar se perguntando também, quais são as criptografias que eu posso utilizar? Fica a seu critério, né? Você pode partir de uma criptografia mais simples, até mesmo uma criptografia extremamente complexa de 256 bits, né? Em geral, a criptografia de 128 bits já atende a grande maioria dos clientes, mas fica a seu critério qual cifra, digamos, de criptografia você queira introduzir. Tá, você pode também estar se perguntando, mas por que eu preciso criptografar o meu banco de dados ou os chamados dados sensíveis do banco de dados? No caso de um vazamento, ou seja, aquele caso de sequestro do banco de dados, ou do servidor de banco de dados, se esse hacker, né, esse cracker, ele for se apoderar dos seus dados, depois o Ricardo vai colocar em mais detalhes aí, quando ele tenta abrir, por exemplo, seu banco de dados com o Notepad, que é o caminho mais comum deles, né? Identifiquei que isso aqui parece um banco de dados, eu vou abrir esse banco via sistema operacional, ou eu vou pegar um editor de texto igual esse que está aqui e vou ver o que tem lá dentro desse banco. Com um pouco de paciência, você vai identificar que isso aqui são dados sensíveis, isso acontece com o seu banco de dados, tá? Então, com um pouco de paciência, ele facilmente identifica que ali tem um telefone, ali tem o endereço desse cliente, o nome completo e outras informações classificadas como sensíveis que estão no seu banco de dados, tá? Então, o que acontece? A partir do momento em que você ativa o OpenEdge TDE, esses dados que estão, digamos, desprotegidos, eles são criptografados de acordo com a cifra que você escolher. Então, a partir desse ponto, você tem a total segurança de que, em caso você sofra um ataque, um sequestro do seu servidor, e se porventura alguém tomar posse dos seus bancos de dados, vocês tranquilamente poderão dizer que, os meus dados sensíveis estão protegidos, tá? Mas, de novo, né? Apenas proteger o banco de dados é apenas uma parte ou uma camada dessa boa prática de proteção do seu ambiente. É importante também você expandir essa segurança. Como? Através dos outros produtos, que aí eu deixo a palavra para o Ricardo, outras funcionalidades do próprio WhatsApp Gold e também da ferramenta Flowmon. Ricardo? Obrigado, Sandro. Então, a gente, falando com foco em segurança, né, o primeiro que eu queria comentar é a respeito do WhatsApp Gold. Lembrando que o WhatsApp Gold é uma ferramenta de monitoramento, ele não vai substituir um FAIR, um IPS. Agora, a gente precisa lembrar também que todas essas empresas que infelizmente estão sendo vítimas, né, de ataques de ransomware, certamente elas têm FAIR, IPS e diversas ferramentas
para impedir que um ataque tenha sucesso. Mas ainda assim os hackers estão conseguindo passar por essas defesas. Então, o WhatsApp Gold como uma ferramenta de monitoramento pode ajudar a identificar e alertar que algo fora da normalidade está acontecendo e pode ser que seja um ataque de ransomware. Lembrando que quando um hacker quando ele invade um primeiro dispositivo, geralmente ele não criptografa os dados daquele dispositivo imediatamente, porque há uma grande chance de que aquele dispositivo seja um laptop de algum colaborador e provavelmente não tem nenhuma informação ali que não esteja replicada em algum outro lugar. Então, o que o hacker faz normalmente? Ele primeiro invade um primeiro dispositivo, tenta ficar o mais invisível possível, faz o que a gente chama de movimento lateral, tentando invadir outros dispositivos na infraestrutura. Quando ele tiver aí centenas ou milhares de dispositivos infectados, provavelmente ele pegou algum servidor de base de dados e aí sim ele começa a fazer o vazamento de dados e em seguida a criptografia dos arquivos. Então, como que o WhatsApp Gold consegue avisar que algo fora da normalidade está acontecendo? Primeiro, com a licença básica do WhatsApp Gold, você consegue monitorar os principais indicadores de desempenho, como uso de CPU, memória, tráfego de rede, e definir thresholds de tal forma que se, por exemplo, o tráfego de rede passar de um determinado threshold, você receba um alerta. Por exemplo, se é um servidor de base de dados, não faz sentido ele ter um tráfego tão alto de saída de dados desse servidor de base de dados, né? Que esteja fora do que é o que normalmente acontece, né? Mas não apenas isso, através do módulo de gerenciamento integrado de logs, você consegue ter visibilidade de como é que está a quantidade de logs que os servidores do seu ambiente estão recebendo, e também consegue visualizar em função do nível de criticidade, e você consegue receber alerta, por exemplo, caso algum log de alguma mensagem específica requeira atenção, por exemplo, de algum hacker tentando se autenticar contra um servidor. O módulo de gestão de configuração dos dispositivos de rede, ele, como eu falei anteriormente, ele consegue enviar alerta caso a configuração de um dispositivo esteja diferente da configuração do último backup, porque isso pode indicar, por exemplo, que um hacker que entrou na rede começou a alterar as configurações dos dispositivos. E, finalmente, o módulo de análise de tráfego de rede, que trabalha com flows, ele consegue te mostrar se tem algum dispositivo da sua infraestrutura se comunicando com a rede Tor, que tem a ver com a Dark Web. Lembrando que para ter acesso à Dark Web, não é que alguém abriu o navegador e digitou uma URL incorreta e acabou entrando na Dark Web. Não é assim que funciona. Você precisa baixar um software específico para ter acesso à rede Tor e à Dark Web. Significa que se algum dispositivo do seu ambiente está se comunicando com a Dark Web, há uma alta probabilidade de que seja algo malicioso. Esse último módulo especificamente, ele trabalha com flows. Flows são estatísticas de rede, que cada dispositivo de rede pode ter a capacidade de gerar. Essas estatísticas incluem IP e porta de origem, IP e porta de destino, protocolo utilizado e qual o volume de tráfego utilizado ali naquela comunicação. Então, toda comunicação que passa para um dispositivo de rede, ele pode gerar essa estatística de flow. Agora, o WhatsApp Gold, então, ele consegue te dar essa visão, mas ele te dá uma visão macro, né, em relação à parte do tráfego de rede. Agora, se a gente quiser entrar mais detalhadamente na parte de tráfego de rede, a gente tem uma outra ferramenta, que é o Flowmon. E onde que ela entra, né, quando se fala de segurança? Geralmente, quando acabei de montar uma empresa, né, o que eu primeiro vou fazer nos dispositivos, nos laptops e desktops dos nossos colaboradores é colocar um antivírus. Segundo ponto, a rede está começando a crescer, a empresa está começando a crescer, vou colocar uma segurança no perímetro, né? Então, a gente está falando de firewall, web filter, parte de segurança de e-mail, e geralmente, o que acontece? A parte do meio, a parte da segurança da rede, acaba ficando sem assistência. Então, as empresas, muitas vezes, elas ficam cegas do ponto de vista de segurança sobre o que está acontecendo na rede. E é por isso, então, que existe o Flowmon. O Flowmon, ele vai verificar o que está trafegando ali dentro da rede, fazendo uma análise e identificando possíveis incidentes de segurança. Não apenas incidentes de algum hacker que invadiu a sua rede, mas também identificando vulnerabilidades. Exemplo,
A gente rodou, por exemplo, o Flowmon na rede de um cliente, onde o Flowmon identificou que eles estavam usando protocolo Samba versão 1, e essa versão é extremamente vulnerável. Então, o que possivelmente tem acontecido? O desenvolvedor tinha que fazer uma integração, fazer a aplicação funcionar com o protocolo Samba, talvez não tenha conseguido fazer com as versões mais seguras, pela complexidade que está inerente, então ele falou, vou colocar na versão 1, que não é a mais segura, mas funciona em termos de funcionalidade, mas acaba deixando o ambiente mais inseguro, né? Então, esse tipo de informação o Flowmon consegue te mostrar, e ele tem 3 componentes principais. O componente NPMD, que ele te dá a visibilidade do que está acontecendo na rede, te ajuda também a fazer o diagnóstico do que está acontecendo, identificar, por exemplo, como é que está o volume de tráfego na rede, identificar comunicações que não são tão esperadas. E tem 2 módulos opcionais, que são o NDR, que é a parte que faz a detecção e a resposta a incidentes de segurança. Então, ele consegue, por exemplo, ao detectar que um dispositivo está com suspeita de estar infectado, ele pode bloquear a comunicação desse dispositivo na rede. E ele também tem um outro módulo opcional, que é o de monitoramento de desempenho de aplicações sob o ponto de vista da rede. Como ele está vendo todos os pacotes que estão passando ali na rede, ele consegue ver quando que chega uma requisição do usuário final para um servidor e quando que vem o pacote de resposta. Então, com isso, ele consegue ver como é que está o tempo de resposta das aplicações, tanto aplicações de base de dados, como também aplicações web. Entrando mais especificamente na parte do NDR, né? A gente está falando do Flowmon ADS, então ele consegue mostrar num dashboard quais são os passos, né, que um hacker normalmente faz durante um ataque de ransomware, e aí para cada uma dessas etapas, né, de um ataque, ele consegue mostrar de maneira gráfica quais são os incidentes de segurança detectados que podem indicar ali um comprometimento, né? Agora, se a gente quiser expandir e explorar ainda mais a questão de segurança sob uma perspectiva de auditoria, a gente tem ainda o OpenEdge CDC, e nesse momento eu volto a palavra para o Sandro. Obrigado, Ricardo. Bom, exatamente o que o Ricardo acabou de pontuar. Outra perspectiva, ou um incremento, ou uma outra visibilidade de segurança de ambiente é justamente essa questão da rastreabilidade, tá? E como é que foi introduzida a rastreabilidade dos dados dentro da família de produto OpenEdge? Através do OpenEdge CDC. Qual que é o conceito? O que é esse OpenEdge CDC? Ele é um produto que nasceu com o objetivo de identificar, rastrear e armazenar todas as alterações que aconteceram contra o banco de dados OpenEdge. O legal dele é que ele é um produto que permite a manipulação desses dados com o ABL ou 4GL que você utiliza no seu dia a dia, ou até mesmo com SQL. Por ser outra funcionalidade adicional do banco de dados, você implementa sem precisar parar o ambiente, sem downtime, e ainda você armazena e exclui esses dados que serão capturados de acordo com a sua necessidade, né? Então, o que acontece no momento em que você habilita o OpenEdge Change Data Capture? Ele cria, dentro do próprio banco de dados, uma área que nós chamamos de área de delta. Então, você vai determinar qual banco de dados, quais são as tabelas e quais são os campos que você quer que o Change Data Capture rastreie ou que ele capture. Então, a partir do momento em que você ativa ele, todas as transações começam a ser armazenadas. E essas informações ficam disponíveis no meta-esquema do banco. O que eu quero dizer com isso? O OpenEdge CDC, ele cria tabelas adicionais dentro do seu banco de dados, em histórias diárias específicas, onde você pode manipular essa informação diretamente, tá? E ainda, você ainda tem controle dessa informação. Por exemplo, você já utilizou aquele dado capturado, você já transferiu, ou você já usou para sua trilha de auditoria, então você tem o total controle de deletar esses dados, ou purge.
E importante que se diga, tá? O OpenED CDC, ele captura os dados, mas ele não transfere, ou seja, ele armazena esses dados na área de delta. E como é que eu levo essas informações para outro lado, tá? Então, a partir da ativação do OpenED Change Data Capture, ou CDC, você tem simplesmente que agregar a ele uma ferramenta de ETL, tá? Então, essa ferramenta de ETL vai conectar-se ao seu banco de dados OpenED, você vai pedir para ela ler apenas a área de change, e isso é uma das virtudes dele, você não tem que ler um banco de dados inteiro, e aí você vai passar a ter essas informações disponíveis. E quando você está falando de uma perspectiva de extração de dados e não de auditoria, através dessa ferramenta de ETL, você vai ter dados pronto para uso para qualquer aplicação externa. Você pode ter, por exemplo, um Power BI. O que o Power BI ganha em relação ao uso de um Change Data Capture? Se você está montando o seu cubo, você está fazendo a sua extração, ao invés de você ter que pedir para o Power BI ler o seu banco de dados inteiro, você vai ler apenas a área de delta, ou seja, a área que possui os dados, digamos, mais novos que receberam alteração. Então, você vai ter uma ferramenta de BI ou uma ferramenta de Analytics que não precisa ler um grande número de dados. Ele lê apenas os dados mais recentes. E, de novo, se não é esse seu caso, você não vai pendurar uma ferramenta externa, ou você não precisa de uma ferramenta de analytics, ou não precisa, ou você quer desenvolver internamente, mais uma vez, esses dados são manipulados com ferramenta, ou melhor dizendo, com programação que você conhece do seu dia a dia. Você usa BL, você usa 4GL, ou até mesmo SQL nativo Microsoft, tá? Então, vale a pena lembrar também, por exemplo, quem é cliente TechFin TOTUS, a inteligência artificial da TOTUS, a Carol, ela utiliza Change Data Capture. Por que, Sandra? Porque elas, ao invés de ela ler um banco inteiro financeiro, ela só pega dados recentes para que ela utilize ou crie os seus insights. Ou seja, ela traz sempre dados frescos, atualizados e toma decisões baseadas nas informações mais recentes que ela tem, claro, comparando aos dados históricos. Né? Tá, e tudo isso é extração de dados. E em uma perspectiva de auditoria, o OpenED CDC, ele tem 4 níveis de rastreabilidade de dados ou 4 níveis de profundidade de dados que ele armazena. Então, ele tem um nível mais simples, que ele apenas captura a linha do seu banco de dados, ou melhor dizendo, da sua tabela que sofreu uma alteração. Pode ser que esse nível de auditoria não seja suficiente para você. Daí você pode ir para um nível mais profundo, onde você vai ter a linha que foi alterada e os campos que forem alterados. Você pode dizer, tá quase lá. Eu posso ir ainda mais profundo, onde eu vou ter a linha, os campos que foram alterados e os valores que foram alterados, ou o quarto nível, o nível mais profundo, onde aí é o nível máximo. Eu vou ter a linha que sofreu uma alteração, eu vou ter os campos que foram alterados e eu ainda vou ter o valor que era antes e o valor que ficou depois da interação com o usuário. Então, o OpenED CDC, ele traz essas duas possibilidades de uso, de facilidade de implementação para o dia a dia. Se você precisa de uma solução que vai armazenar as últimas transações que aconteceram no banco para alimentar uma solução de BI ou de Analytics, ele atende perfeitamente bem, mas não apenas isso, em uma perspectiva de auditoria, para ter total controle e gestão das transações ou das alterações por quem fez ou quem manipulou os dados, você também tem essa informação armazenada lá para quem precisa ter essa perspectiva de auditoria. Ô, Sandro, Pois não? queria complementar uma coisa que, assim, é importante que a gente deixe claro que a gente tem o dado na área, né, destacada lá, a gente tem o dado alterado e o dado, o antigo
e o novo dado, né? Mas não é assim, a gente não recomenda, ainda acho que não pode nem ser feito um ponto de restore, né? O princípio da ferramenta não é essa. Você consegue visualizar ali a alteração daquele campo, a alteração daquela tabela, mas não é um ponto de restore para uma alteração errônea, enfim. Você pode saber qual era o valor, mas não tem uma opção para que você faça esse tipo de restore, certo? Ah, perfeito. Não é esse o objetivo da solução. Como você mesmo citou, assim, eu até sei o que tinha antes e como é que ficou depois da alteração, mas senhores desenvolvedores não se sintam tentados a utilizar essa informação para fazer rollback, tá? Utilizem Perfeito. a aplicação até mesmo para garantir a integridade dos dados, o relacionamento, falando de um back-office, um RP complexo como o DataSul, façam as alterações sempre via aplicação para que você não comprometa a integridade desses dados. E neste ponto aqui, a gente já pode partir para o nosso perguntas e respostas. Não sei se temos muitas perguntas, não sei o que nós temos aí no chat. Quem não perguntou, à vontade para perguntar agora. Isso aí. Tem pergunta sim, vou começar organizando aqui. Vocês se dividam aí para fazerem as respostas. O pessoal pode continuar enviando. Se por acaso alguém não escreveu e quiser fazer a pergunta via áudio, levanta a mãozinha que eu vou colocando aqui para eles, tá? Eu vou tentar agrupar os assuntos aqui, pessoal, mas se não, eu vou perguntando na ordem que foram chegando as perguntas mesmo, tá bom? Logo no inicinho aqui, a gente já recebeu do Ali uma pergunta lá ainda quando a gente falava da parte do Progress 12, né? Se com o Progress 12 houve alguma evolução para resolver um problema de lock de tabelas. Lock de tabelas, eu não sei qual que é esse problema, precisaria de um pouquinho mais de detalhes assim, tá? O que posso dizer é que o lock, a princípio, o recurso de lock, ele não teve alteração. O que acontece é que hoje o processamento é mais rápido, né? Então pode ser que não tenha aquela fila e de repente a transação seja comitada de forma mais rápida. Não sei, precisaria entender um pouco mais qual que é essa questão de lock de registro. Tem aplicação envolvida também, né, Sandro? Exato, Como foi exato, escrita a aplicação que vai determinar a questão também do lock, né? É, exato. eu concordo contigo que quanto mais entrega você tiver, né, do dado processado, tende a ter menos lock, né? E se eu estou processando isso em várias threads, Isso. eu vou ter o resultado mais rápido. Mas a gente também depende do outro parceiro trabalhar na melhor prática ali para que a gente consiga entregar isso, né? Exato. Desde quando eu programava, existia o no lock, share lock, exclusive lock, então depende muito da construção da aplicação e do comportamento aí foi o Ali, né? É. Que o Ali mencionou. Precisaria de um pouquinho mais de detalhes, Ali. E se Tá? A quiser gente depois também. mandar a pergunta Isso. isoladamente, enviar um e-mail, tentar expor aí, tá? Até se fugir um pouco da nossa ossada, a gente endereçar da melhor maneira possível. Sobre o OpenEdge Management, mais um pouquinho sobre algumas funcionalidades que ele tem, né? Se o OpenEdge Management envia, por exemplo, alertas, SMS, e-mails, foi o Denis que fez essa pergunta. Sim, o management faz isso. No momento em que você cria justamente as regras de monitoramento, que são as actions, né? No momento que você estabelece quais são os critérios de severidade, você indica ações que o OpenEdge Management deve tomar. Essas ações podem ser justamente um envio de um e-mail, pode ser um envio de uma notificação SMS, ou até mesmo ele pode fazer a execução de algum tipo de script para te ajudar na solução do problema. Legal. E ainda no management, na questão da análise que ele faz em cima do backup,
se, no entendimento de vocês, ele elimina a necessidade de um restore para fazer esse teste de backup, né? Se a análise que ele faz do resultado de backup eliminaria uma necessidade de fazer testes mais frequentes de backups, por exemplo. Isso é uma boa pergunta, tá? O que acontece é, o management ele vai rodar um check-in um próprio comando do OpenED, dizendo se ele executou o backup com sucesso ou se ele deu uma falha. Sim, vai reduzir consideravelmente a necessidade que você tem de ficar efetuando restores, tá? Mas eu ainda coloco que, mesmo que eu tenha recebido uma mensagem de que o backup foi feito com sucesso, eventualmente você deve efetuar um teste de restore. Até mesmo porque, em geral, quando você faz um backup do banco, você copia ele ou salva ele em uma mídia diferente. Normalmente você não mantém no próprio servidor de banco. Então, tem uma cópia, tem algumas operações que são feitas aí entre a geração do backup e a disponibilização desse arquivo. Então, como boa prática, você pode sim continuar testando os restores. Mas, sem dúvida, ele diminui muito a necessidade de você ter que ficar executando essas ações com frequência. Só complementando, assim, na verdade ele utiliza uma ferramenta do próprio backup, né, da utilitária do backup. Então a gente já utiliza nos ambientes de sustentação aqui o ProRest-VP, que é o parâmetro que vai pegar o ProRest e simular um restore desse arquivo compactado, né? E aí ele vai te dar as garantias ali que o arquivo é válido, que o dado é válido, enfim. Mas, sem dúvida, fazer o restore é a garantia final, né? Então, mas a gente tem quase 95% de assertividade utilizando esse parâmetro nos arquivos que a gente gerencia aqui. Então, a gente já utiliza e sempre utilizou esse parâmetro. E é o que o management usa. Exato, e é bacana, mas assim, de novo, né? No momento que você executa o backup, depois geralmente você faz uma cópia, né? Sim. Então aí tem todas as possibilidades ali de um erro na cópia, uma flutuação de rede, alguma coisa assim que pode até corromper esse arquivo, tá? Então por isso que é bom testar. Show. O pessoal está fazendo bastante pergunta de licenciamento, eu vou deixar mais para o final aqui, vamos continuar mais nas questões técnicas, e aí eu alinhei todas elas de licenciamento para o final, tá? Okay. O Denis perguntou também, enquanto a gente falava do TDE, sobre a parte de criptografia, se ela é por banco, por tabela, por coluna, né? Talvez pegar um pouco mais de exemplo, né? Como que funciona? Por banco, por tabela, por coluna? Tá. Primeiro requisito é que essas tabelas elas estejam utilizando storage área do tipo 2. Senão você não consegue utilizar o recurso de criptografia, tá? O TDE, ele é uma licença adicional que você instala no seu servidor de banco e daí ele habilita a funcionalidade do TDE. A partir do momento que você tem o recurso ativo, você consegue escolher qual banco de dados você vai querer criptografar, qual banco ou quais bancos, e aí, escolhido quais bancos, você determina quais serão as tabelas que você vai querer criptografar. Você consegue descer nesse nível. Bom, pessoal, se alguma pergunta vai ficando em aberto ainda, por favor, continue enviando aqui, tá? A gente vai lendo na sequência. Agora um pouquinho do CDC, tá? A pergunta é se o CDC traz algum impacto de performance quando utilizado. Não traz, tá? Assim como o TDE, ele não gera impacto no processamento do banco de dados, principalmente porque ele trabalha com tabelas internas do próprio banco, e o pessoal deve estar pensando, nossa, ele fica fazendo muita gravação. Não, tudo isso é feito em memória, tá? Milésimos de segundo. E que, quando a gente fala de OpenED 12, é aí que o usuário final não percebe nada mesmo. Tá. Roberto, eu vou fazer sua pergunta aqui, que provavelmente ela foi inserida no meio de algum contexto de alguma questão. Então, você me desculpe se eu não entendi aqui exatamente de que assunto a gente falava, tá? Roberto fez uma pergunta sobre o máximo, né, de armazenamento, né? Se o máximo armazena, qual usuário fez isso, tá? Roberto, só pediria para você enviar... Deve ser o CDC, é o tá. CDC.
tá? Tá. O nível máximo de monitoramento ou de rastreabilidade do CDC traz sim informações do usuário e da estação ou IP que ele estava utilizando. Por isso que nós falamos que, além da possibilidade de extração de dados, ele te dá uma possibilidade de uma perspectiva de auditoria. No entendimento aqui de algumas pessoas perguntando se o CDC é uma evolução do Audit Trail, né, ou se ele funciona como o Audit Trail. Acho que a gente vai ter que separar, porque a gente está falando talvez de um produto especificamente TOTUS, né, Gustavo? Enfim, Não, não tem problema, sim, não essa tem é a problema. questão, né? Se o CDC é uma evolução ou se funciona Tá, similar vamos lá. ao Audit Trail. O Audit Trail, que eu conheço do DataSul, ele era uma solução que você rodava umas triggers no banco de dados e que ele gravava essas informações em outro banco de dados, tá? Então, era uma solução que a DataSul implementou no TOTS DataSul, enquanto não existia o OpenEdge CDC, tá? Então, foi uma solução que foi encontrada lá atrás visando a auditoria, tá? Então, assim, isso é um produto DataSul que foi desenvolvido, enfim, incorporado ao produto nativo, tá? Existe uma funcionalidade do banco de dados chamado Database Auditing, tá? Auditing, tá? Essa solução, ela é nativa do banco de dados. Ele também permite que você grave informações de algumas transações no banco de dados, tá? Mas é uma versão bem reduzida, digamos assim, daquilo que o CDC se propõe a fazer, tá? Mas também não tem relação, tá? A ideia pode ser a mesma, de você auditar, mas a grande verdade é que o CDC, ele nasceu como um facilitador de extração de dados, tá? Esse facilitador para que você utilize uma ferramenta de BI, uma ferramenta de Analytics, e você ter acesso às últimas transações que aconteceram do banco de dados. Só que quando fizeram, falaram assim, poxa, já que eu consigo capturar todas essas informações, vou acrescentar outras mais e dar a possibilidade de trabalhar como ferramenta de auditoria. Legal? Algum complemento aí, pessoal? Seguindo aqui, então, o Carlos, né, fez um comentário aqui, né, sobre a configuração do replication, né, se ele ainda continua da mesma forma ou se ficou um pouco mais amigável, né, enfim, acredito que toda evolução também está no contexto aí, mas comenta um pouquinho aí sobre a evolução do replication, né? Olha, o replication, ele evoluiu nos mecanismos dele, né? As versões lá no início, quando ele nasceu, de 20 anos atrás, né? Que ainda dependia de Afterimage, muita gravação, enfim. Hoje é feito tudo em memória. Hoje nós temos streaming de dados, né? Então, é tudo feito em memória, tudo com altíssima performance, enfim, tá? Hoje eu não vejo ninguém que precise de mais do que 2 dias de consultoria, 3 dias chutando balde, fazendo testes, enfim, para colocar um replication no ar. O que eu costumo recomendar por ser uma solução de failover, né, uma solução de alta disponibilidade, eu recomendo que você traga contigo um braço especializado que já tem isso funcionando e sabe os percalços, né? Tipo, chama alguém da MIR para te ajudar a implementar, que talvez seja melhor do que você só ler a documentação e seguir sozinho. Só complementar, o Carlos, DSR útil, continua sendo ele. Bom, também aí no Progress 12, acho que esse caso é importante dizer, né, que assim, existem algumas evoluções em referente a de você não parar o ambiente para fazer a aplicação de algumas funcionalidades, enfim, de mexer em alguns parâmetros. O Carlos coloca uma aqui, mas acho que a gente pode até explanar um pouquinho sobre aplicar uma DF se eu preciso parar o banco, né? Aí tem alguns casos que a gente precisa saber separar direitinho, mas aí eu acho que o Gustavo pode falar um pouquinho também, né?
Assim, na verdade, nem no 11 você precisa parar o banco para aplicar uma ADF, né? Você precisa parar o banco para aplicar se você tiver um update field, se você tiver enfim, se for um create, você não precisa parar. Mas eu estou entendendo que é um caso desse. Foi mencionado aqui que sim, é uma das vantagens, né, do OE12, a gente poder trabalhar com índice, com tabela, né, com campo, enfim, sem a necessidade de parada. Tem algum ponto adicional, Sandro? Bom, o que eu posso dizer o que acontece é que existem hoje algumas regras, quase tudo já dá para fazer sem exigir qualquer parada no banco, mas existem algumas regras. Provavelmente o pessoal deve estar pensando, mas eu teria uma tabela, daí tem aquele negócio do CRC, né? Sim, isso é uma verdade. Existe já uma flexibilização da questão do CRC, mas se a gente pensa em modernização de aplicação, tudo que está sendo feito para que não precise de fato parar o banco de dados, ele envolve o PES-OI, tá? Para que você tenha um hot deploy, para que você tenha aplicações que não precisem ser recompiladas. Por quê? Porque você está só atualizando um serviço existente, né? Então, ainda que você esteja manipulando o banco, para o PES-OI isso é indiferente, né? Então, ele vai continuar funcionando sem precisar de uma parada, e o serviço REST, que é o que está sendo consumido de fato, também não vai sofrer impacto nenhum. Existe sim uma busca aí para que de fato não precise parar nunca o banco de dados, tá? Na 12.8, vamos ver o quanto nós evoluímos. 12.8, muito em breve aí na prateleira, tá? Legal, bastante interação aqui, hein, gente, ainda, tá? O Ali pergunta um pouquinho mais aqui sobre o replication, sobre o fato dele chegar num nível de ser ativo-ativo, né? Como que a gente poderia fazer a determinação, determinar um failover automático para o replication? Eu ouço essa história do ativo-ativo desde que eu entrei na Progress, né? Não, antes até, né? Isso é por causa do Oracle, né? O que acontece? O Oracle, ele é o chamado ativo-ativo. Eu sempre me pergunto também por que o cliente precisa disso, né? Mas o Oracle é ativo-ativo porque a Oracle comercializa uma solução casada, banco de dados e hardware, tá? Então, eu diria que esse ativo-ativo, né? A Progress não tem porque a gente não faz venda casada de hardware, tá? O que existe dentro do OpenEdge? Você pode até falar, é quase um ativo-ativo, mas ele é ativo ou passivo? O que quer dizer isso? Se eu perco a produção, a minha contingência assume, mas isso não quer dizer que você vai ter downtime da aplicação. Isso não quer dizer que a sua aplicação necessariamente vai parar e vai ter interrupção nas atividades do usuário. O usuário vai sentir uma anomalia, mas quando ele perceber, ele já está conectado contra o banco target, tá? Então você não tem essa questão da parada do ambiente. Lembrando que a partir da 12.4 os clientes também se reconectam automaticamente, tá? Então, assim, se nesse conceito de eu vou ter sempre uma aplicação rodando sem parada, isso é o ativo-ativo, o OpenEdge tem, tá? Se eu preciso que o meu host fique flutuante através de vários nós de uma farm virtualizada, alguma coisa assim com o uso de cluster, o OpenEdge tem isso, tá? Qual que é a única funcionalidade que o OpenEdge não tem? Você ter dois hosts, IPs distintos, e os dois receberem dados ao mesmo tempo e apontar para um único banco de dados. Não, isso o OpenEdge não tem, pelas razões que eu já citei, que a Progress não força nenhum tipo de venda casada banco de dados com hardware. Assim, o que a gente tem que entender, até falando de mundo DataSul, né? A gente tem o servidor de banco de dados, tem os dois, tem o target, tem o source, né? Para que eu
possa ter um ambiente transparente, um incidente ali que seja uma migração da aplicação transparente, a gente precisa ter alguém em cima fazendo essa tradução, né? Um servidor passa a responder, enfim, pode ser um proxy, um balancer, enfim, mas nada ativo, né? Tem que ser É o sempre ativo passivo. ativo-passivo. E isso também com o PESOI, isso também com o Tomcat da TOTUS, né? Então, assim, para que a gente tenha uma infraestrutura olhando para esse cenário, a gente tem que olhar também para essa camada de balanceamento, né? Que normalmente não se tem no produto, né? Tem o servidor de banco, nele também tinha um app server, aí entra o PESOI, mas a gente tem que lembrar que a gente configura lá no produto um endereço, né? Um IP ou que seja um DNS. Se for um DNS, a gente vai brigar com a Microsoft em questão de resolução de nome. Se for IP, quando cai, a gente tem que alterar. Então, na verdade, assim, eu acho que o mais interessante é montar, né, desenhar isso e ir colocando essas camadas de balanceamento. Isso funciona muito bem. Eu acho que fica um projeto bem interessante e bem legal também. Bacana. Pessoal, mais uma perguntinha aqui só, e para a gente também já acabou se estendendo um pouquinho, para a gente falar um pouquinho depois sobre as questões de licenciamento. O Wilson pergunta, né, sobre outras melhorias aqui, ele queria saber se teve alguma mudança significativa no processo de dump load. Boa pergunta. Boa pergunta. Bom, o processo de dump load não foi criado nenhum processo novo. Você continua tendo três possibilidades de fazer dump load, que é via ferramenta gráfica, Data Administration, ou via script, chamado bulk load, ou a melhor solução, que é o dump load binário, tá? O dump load binário, ele tem a possibilidade de utilizar todos os cores ou todos os núcleos do servidor de banco, ou seja, você consegue, no momento que você vai fazer a sua estratégia de dump load, você consegue colocar vários processos de extração de dados e carga de dados em simultâneo, né? Então, você tem vários processos rodando em paralelo, isso significa que você tem um menor tempo de dump load possível, tá? Vale lembrar também que a partir do release 12.3, que também vai estar acumulado numa 12.8, né? Vale lembrar que a necessidade de um dump load, tá? Que tem o único objetivo de otimizar a performance do banco de dados, ela deixa de ser necessária. Por quê? Porque agora nós temos comandos de banco, comandos de administração, que você elimina a fragmentação de forma online. Então, se você tá pensando em fazer um dump load só para melhorar a performance do banco, agora, a partir da 12.3, você tem comandos que você aplica no banco, em que você elimina a fragmentação e otimiza os índices. Então, hoje eu diria que você só precisa, de fato, de um dump load se você tem um banco que corrompeu, que é muito raro. Tá? Então, eu diria que o dump load ele não é também uma premissa hoje, né, tão mandatório como antes. Show. Bom, não tem como evitar, todo mundo, né, quer saber um pouquinho mais dos detalhes, né, dos licenciamentos. Enfim, eu separei aqui os que eles colocaram, né, na maioria, um pouquinho sobre o licenciamento do TDE, do management, e aí, mais comum aqui, foram perguntar do WhatsApp Gold e do Flowmon. Gente, assim, a gente não vai entrar no detalhe de valores, porque aí a gente transfere isso depois para o comercial da Progress nos ajudar, né, nessa questão de precificação, mas acho que falar um pouquinho, né, de como que funciona um pouquinho melhor aí os licenciamentos. Se você quiser dividir, tá, Sandro? Ficou Management, TDE, WhatsApp Não, legal. Gold e Flowmon. Não, tranquilo. Deixa eu colocar então primeiro do OpenEdge e o Ricardo complementa. Bom, Change Data Capture, TDE, não lembro qual o outro mais. Esses dois e o Management também, tá? Esses três componentes, eles são chamados de add-ons, internamente pela Progress, add-ons de banco de dados.
Então, existe uma regra de licenciamento onde, se você tem 100 licenças de banco e você quer implementar o CDC, você tem que adquirir 100 licenças de TDC. Se você tem 100 licenças de banco e você quer implementar o TDE para ter criptografia, você adquire 100 licenças de TDE. A única alteração que nós estamos implementando e vamos liberar em breve é um novo modelo de licenciamento para o OpenEdge Management, tá? Depois de muitas solicitações da nossa base de clientes, nós estamos para lançar um novo modelo de licenciamento do OpenEdge Management que não vai exigir esse, digamos, 1 para 1 em relação ao banco de dados, tá? Se você puder esperar um pouquinho, nos próximos dias aí, muito em breve, a gente já vai estar lançando uma campanha, até através do Grupo Mir também, e a gente vai estar mostrando esse novo modelo de licenciamento do OpenEdge Management para que chegue de forma mais facilitada para todos utilizarem. Daí eu deixo para o Ricardo. Obrigado, Sandro. Bom, pelo lado do WhatsApp Gold, você tem a licença básica, que faz o monitoramento via SNMP, via WMI, vários outros protocolos, exceto Flows, né? E o licenciamento é em função do número de dispositivos que você vai monitorar, não importa o número de componentes, não importa o número de interfaces de rede, não importa o número de CPUs ou discos que você vai monitorar. E para cada módulo opcional que eu apresentei, cada um deles tem um licenciamento à parte. Eles também são licenciados em função do número de dispositivos que vão usar cada um daqueles módulos. Então, o número de dispositivos que eu vou fazer backup da configuração de rede deles, é o número de dispositivos que enviarão logs para o syslog e logs de eventos de Windows, né, para o servidor WhatsApp Gold, como exemplo. No caso do Network Traffic Analysis, que trabalha com flows dentro do WhatsApp Gold, o licenciamento é em função do número de dispositivos de rede que enviarão estatísticas de flow para o servidor WhatsApp Gold. Então, eu não preciso habilitar isso para todos os dispositivos da rede, somente aqueles que estão em posições estratégicas da rede para mandar estatísticas de flow. E o monitoramento de aplicação é em função do número de aplicações que vão ser monitoradas, né? Então, lembrando, você tem que pegar o número de aplicações que você vai monitorar de cada servidor e somar isso tudo. Então, se eu tenho duas aplicações, SQL Server e IIS, por exemplo, instaladas em 5 servidores que eu quero monitorar, então precisaria aí de uma licença para 10 aplicações. Ricardo, E, essa parte eu sim, sempre apanho, tá? Quando você fala dispositivos que vão ser monitorados e você precifica em termos deste número de dispositivo. O que é um dispositivo? É um, um firewall? O que vem a tá, ser? cada dispositivo seja um firewall, seja um dispositivo de rede ou seja um firewall, cada roteador, cada switch é considerado um dispositivo. Uma máquina física, onde eu tenho um sistema operacional instalado com Windows ou Linux, é também um dispositivo. Se dentro dessa máquina eu colocar máquinas virtuais, eles também são considerados dispositivos. Então, na prática, é como se cada dispositivo fosse considerado como cada sistema que vai ser monitorado, cada sistema operacional que vai ser monitorado, onde você vai coletar as informações de monitoramento. Ou seja, se eu tiver um switch com 80 portas, é um dispositivo, e não aquelas portas, certo? Exatamente. Se eu tiver um servidor grandão, cheio de bancos de dados, né, um único sistema operacional, vários ambientes, é um dispositivo, certo? É um dispositivo. Agora, se Perfeito. ali dentro daquele servidor você colocou 3 máquinas virtuais e dessas 3 você quer monitorar apenas 2, então você vai precisar de uma licença para 3 dispositivos, para a máquina física, mais as 2 máquinas virtuais que você quer monitorar. Legal. Lembrando que você não precisa licenciar para monitorar todos os dispositivos do seu ambiente. Você não quer monitorar, por exemplo, se um laptop de um colaborador está desligado ou ligado, né? Mas servidores, dispositivos de rede, impressoras, parte de no-break, por exemplo, ou seja, todo dispositivo que esteja conectado à rede, você quer ter visibilidade, você pode monitorar. Isso do Perfeito. lado de WhatsApp Gold. E do lado de Flowmon, o licenciamento é em função de quais funcionalidades você vai querer, se é apenas a funcionalidade básica, ou também vai querer
os módulos opcionais, né, de monitoramento a parte de detecção e resposta pelo lado de segurança e monitoramento das aplicações em função, né, do tempo de resposta das aplicações. E uma métrica importante é o volume de tráfego que você vai analisar do seu ambiente. Muito bem. Respondemos, Show. Jefferson? Creio que sim. Vou já agradecendo aqui, vou compartilhar também minha tela com vocês, agradecendo já aí o Sandro, o Ricardo, que nos ajudaram a preparar esse material, essa apresentação com vocês. Agradecer os que ficaram por trás aí, né? A Tainá, o Rafael ajudando. Essa parte de licenciamento sempre causa um pouquinho de dúvidas, mas eu tenho certeza que, junto com o Rafael, a gente vai fazer uma precificação adequada e algumas pessoas já mandaram antecipadamente que queriam conhecer um pouco mais sobre algumas dessas ferramentas. Deixo aí na tela meu e-mail e aqueles que quiserem mandar mais dúvidas ou aquilo que não ficou esclarecido nas respostas. E também, né, os canais de redes sociais do Grupo Mir, onde também a gente pode interagir bastante aí, tá bom? Sandro, Ricardo, Gustavo, se quiserem encerrar, obrigado de novo. E o vídeo fica disponível em breve, a gente vai comunicar a todos que se inscreveram aqui e participaram conosco, tá bom? Eu que agradeço pela oportunidade, eu agradeço aí essa enorme audiência que dedicaram a sua manhã toda, praticamente, para ouvirmos trazer as novidades que nós temos do nosso portfólio. Obrigado. Faço minhas as palavras do Sandro, agradeço a todos aí pela oportunidade e a gente está à disposição para poder ajudar vocês. Seguimos, então. Obrigado, pessoal, e até breve. Gustavo, obrigado, viu? Obrigado, Um abraço. pessoal. Obrigado, um abraço. Até mais. Até mais. Tchau, tchau, gente. Até logo.